capítulo de número 20. Segundo Reis, capítulo 20. Nós vamos ler o primeiro versículo. Segundo Reis, capítulo 20, primeiro versículo. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu quero nesta manhã dizer para mim e dizer para você que esta é a palavra de Deus que nós lemos. É consenso isso nosso, amém? E a palavra de Deus foi escrita não para Deus. Este livro não foi escrito para Deus. Este livro foi escrito para mim e para você, amém? Então diga-se: Senhor, eu creio que essa palavra é para mim, é para suprir a minha necessidade, é para ser canal de bênção na minha vida. Em nome de Jesus, eu recebo ela como a tua porção. Amém, amém. Tome o seu lugar, por favor. Esse texto, ele precisa chamar a nossa atenção. No primeiro plano, ele tem que chamar a nossa atenção, porque esta é a palavra de Deus. Deus é o Deus que tem um livro. E o livro desse Deus, ele tem um destinatário. E eu sou o destinatário deste livro. Então, esse texto é importante, porque esse texto é para mim hoje, é para mim agora. E esse Deus, o autor do livro, diz assim: o meu povo é destruído, não em razão da fúria do diabo. O povo não é destruído por causa do diabo. O povo não é destruído por causa dos demônios, do inferno. O povo é destruído por uma única razão. Você lembra qual é? Porque falta o quê? O conhecimento da palavra. Então não é o diabo. Ele não tem culpa da destruição. Ele não é a razão primeira. O inferno não é a razão primeira. Os demônios, as potestades, as legiões, não são a razão primeira. A razão primeira é que nós não acatamos e não entendemos a palavra de Deus. E eu preciso dizer isso para que isso fique muito claro para cada um de nós. Até aqui está tudo bem, amém? Bem, o capítulo 20 de 2 Reis, o livro de 2 Reis narra a história, a biografia dos reis de Israel, dos reis de Judá. E aqui no capítulo 20, nós vamos encontrar um rei chamado Ezequias. Um rei que reinou na terra de Deus. E esse rei, um belo momento de sua vida, ele recebe a visita do profeta Isaías no seu palácio. E o profeta Isaías vai ao palácio porque ele está doente. E a Bíblia diz que a doença dele é uma doença mortal.
O que é uma doença mortal? Uma doença séria, gravíssima. Gravíssima. Uma doença terminal. O que você pensa, o que eu penso, o que nós pensamos quando uma pessoa doente recebe uma visita de um profeta, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Qual é a primeira imagem que a gente tem? É que esse profeta e esse homem de Deus, ou esta mulher de Deus, está indo ali para ser usado por Deus no milagre da cura. É o que a gente pensa. É claro que é isso. É isso. Visitar, ninguém vai num hospital para desejar assim, eu estou vindo aqui nessa enfermaria para desejar que toda essa enfermaria venha ao óbito, venha... Não, isso não existe. Então a gente vai no médico, a gente vai fazer uma visita, porque a gente crê no poder da cura. E a palavra mesmo diz, está alguém doente, chame os presbíteros, e eles vão ungir. Eu imagino, e creio que você também vai ter esse entendimento, que quando o rei Ezequias está naquele leito, agonizando, muito mal, e os seus príncipes, os seus auxiliares avisam o rei Ezequias, acaba de chegar no palácio o profeta Isaías. Como é que estava o coração dele? Como é que ficou o coração dele? Feliz. O profeta Isaías acabou de chegar. Isso é alegria, isso é celebração. E o profeta Isaías corta o átrio do palácio, corta aquele espaço bonito, e entra, e vai, e passa pelas salas bonitas do palácio, e vai até os aposentos aonde o rei está. E quando o profeta Isaías para diante do rei Ezequias, ele está lúcido, o problema dele, o texto vai dizer aqui na sequência, que é uma chaga, uma úlcera, uma erupção, uma ferida que brotou no corpo dele, um câncer, eu não sei, a Bíblia não diz o que é, mas é uma coisa cutânea, que veio no corpo dele, e tanto é assim que na sequência do texto, o mesmo profeta que fez a visita, ele prescreveu o medicamento, isso está no capítulo 20, e versículo 7, coloque na tela. O profeta Isaías, ele prescreveu o medicamento, ele passou lá o antibiótico, né? O antibiótico divino. Ele disse assim, disse mais Isaías, tomai uma pasta de figos. Tomai uma pasta de figos. Figo, essa fruta maravilhosa, linda. Se você não saboreou, deve saborear. Deve saborear. Essa semana eu tive uma experiência, fiquei triste. Uma pessoa da área financeira veio aqui trazer maquininha de cartão, e eu o convidei para tomar um café aqui na igreja, à tarde, e a nossa querida assessora ali da cozinha, falou, pastor, o senhor não quer primeiro comer um figo? Aí ela botou o figo na bandejinha, ele olhou e fez assim, eu olhei para ele, achei engraçado o olhar dele, eu falei, figo, eu falei, tu não conhece? Ele falou assim, não. Eu falei, tu não conhece? Se estiver assistindo. Eu falei, tu não conhece isso? Ele, não. Quase que eu falei, tem certeza? Tu não conhece figo? Come um. Não, obrigado. Não, eu tive que pegar um, partir, abrir no meio. Comi um, falei, experimenta. Só dando com gato morto, né? Falei, meu Deus, o cara não quer. Não, em pleno século XXI, ele não sabe o que é um figo. Tomai uma pasta de figos. E a tomaram. E a puseram sobre a chaga. E ele sarou. Que coisa tremenda, né? Nós perdemos isso, a modernidade trouxe nós, a medicina natural. Nós perdemos isso. Eu sou de um tempo
talvez você seja também, está perto da idade, minha idade, de chá de boldo, erva cidreira, capim-limão, né? Capim-limão. Eu sou de um tempo que, quando estava gripado, era limão, alho, mel, né? Socava aquilo, né? Sarão, tomava aquela coisa assim, a gente ficava bonzinho rapidinho. Eu sou desse tempo, eu sou do tempo desse negócio. Toda casa que se presta, naquele tempo tinha um pé de boldo, né? Boldo servia para tudo, era bezetacil. Toma boldo, toma boldo, toma boldo, toma boldo. Eu lembro da minha mãe criando lá em casa babosa para passar no cabelo. Pegava babosa, aquela coisa verde, e era para deixar o cabelo sedoso. Aí o negócio foi embora, foi passando. Romã, no começo da minha caminhada ministerial, a gente ficava rouco, um santo remédio era romã. Aquilo era, meu Deus, era tremendo. E é a medicina natural, né? É o mel, é o própolis, e aqui Deus está avalizando o medicamento natural. Ele está passando figo para uma ferida, pasta de figo amassado, prensado. Ele diz, pegue uma pasta de figo. O que é isso? É o figo prensado, e vai ficar aquela geleia, e passa em cima daquilo, passou em cima da ferida, e ele foi curado. O interessante é que no versículo 1 diz que a doença é mortal. Era uma ferida devastadora. E o figo, ele traz aquela mudança na situação. Mas o que eu quero pensar contigo não é sobre a doença dele. A doença dele é apenas um detalhe. O profeta olha para ele e diz assim: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Eu comecei dizendo que eu estou falando para mim. Põe em ordem a tua casa. E eu quero me fazer uma pergunta nesta manhã. Todos nós recebemos de Deus uma casa. Todos nós temos uma casa. Todo ser tem uma casa. Nós temos uma casa. Este teu corpo é a tua casa. Este teu corpo é a tua casa. Nós temos uma casa. Ezequias é um rei. Está doente. O profeta chega e não diz, eu vou orar por você agora. Ou, Deus me deu aqui um remédio para você, é a pasta de figo. Não, nada disso. O profeta chega diante daquele rei, que está com aquela ferida aberta, aquela coisa terrível, e diz, põe em ordem a tua casa. O que levou o profeta a dizer isso? É que naquele momento, o fator ou algo mais importante do que debelar aquela infecção, aquela ferida, talvez purulenta, talvez mal cheirosa, eu não sei. O que levou o profeta a tirar os olhos daquela úlcera, daquela ferida, e dizer para ele, coloca em ordem a tua casa. É porque, no grau, na tabela divina de prioridade, aquela era a maior prioridade. Aquela era a maior prioridade. Deus colocou esse texto e me fez ontem ficar envolvido pensando nesse texto.
que esta é a mensagem de Deus nesse momento final da igreja de Jesus. É todo dia sairmos de casa e colocar para nós, numa introspecção, preciso ter a casa arrumada. Preciso ter a casa arrumada. Preciso ter a casa arrumada. Dona de casa sabe. Basta uma coisinha ficar fora do lugar. Parece que aquilo vira um contágio espiritual, uma pandemia. Basta uma coisa estar fora do lugar, você pisca o olho, daqui a pouco, aquela coisa que estava fora do lugar, parece que ela atrai outras coisas, e daqui a pouco, está tudo de ponta cabeça. Está tudo desarrumado. Mas caramba, era só aquilo ali. Mas daqui a pouco, se você não trata daquilo, se você não estanca aquilo, daqui a pouco, você perde o controle. Assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Basta um pequeno deslize, uma pequena brecha. Piscou o olho, daqui a pouco parece que uma tsunami passou. Uau! Como assim foi tão rápido? Porque parece que tudo vai saindo do lugar. Quando eu li esse texto, a primeira pergunta que eu preciso fazer é: a quem Deus deu essa ordem? Que Deus duro é esse? Que tem um homem doente, enfermo, mal, à morte, e Deus manda o emissário dele e diz assim: eu não vim aqui para te consolar, eu não vim aqui para declarar cura, eu vim aqui para te dar uma ordem de Deus: arruma a tua casa. Ele podia dizer: mas é hora disso? É hora disso? Não tinha uma. Não, a hora é essa, porque pior do que esse câncer, essa úlcera, essa ferida, é o estado que está você, a tua casa. Então, arruma a tua casa. E quando ele escuta essa palavra, arruma a casa, a primeira atitude dele, isso que eu quero pensar contigo, porque é algo desesperador. Quando Deus não foi Isaías que disse: Ezequias, eu, Isaías, estou falando. Não, ele ficou claro: Ezequias, Deus manda te dizer. Deus, arruma a tua casa. A primeira atitude de Ezequias, quando escuta isso, você sabe qual foi? Está no versículo 2, coloque na tela. A primeira atitude dele: então, o quê? Virou o rosto para a parede. Deus manda dizer para mim, para Jaime: Jaime, nunca vire o rosto quando Deus falar contigo. Não faça isso. Não faça isso. Deus falou com Ezequias: então, virou o rosto. Não, Ezequias, não. Então, vírgula, diga: Senhor, como faço para arrumar? Diga: Senhor, como faço para arrumar? Diga assim: Senhor, por onde começo? Por onde começo? Por onde começo? Me ajuda! Por onde eu começo? Por onde eu começo? Quem tem experiência de já ter contratado senhoras para fazer limpeza em casa, é comum, quando elas chegam, fazer uma pergunta: a senhora quer que eu comece por qual cômodo? É comum. Eu estou cansado de ouvir essa mesma pergunta de pessoas diferentes. Chegou lá, 7 da manhã, 6 da manhã,
bom dia, bom dia. Por onde a senhora deseja que eu comece a faxina? E você diz, começa pelo banheiro, começa pelo quarto, começa, sei lá, pela cozinha. Você que diz, começa por aqui. Por onde a senhora quer que eu comece? Ezequias, arruma a tua casa. Ele vira para a parede. Não, não, não. Não vira para a parede. Diga, Senhor, por onde eu começo? Porque fica mais fácil. Se você sabe por onde você começa, você metodiza o teu trabalho. Fica mais fácil. Porque você vem por eliminação. Ó, já limpei a área, já limpei a cozinha, eu estou vindo. Fica mais fácil. Porque quem não sabe por onde começar, nunca vai começar. E vai ser me engana que eu gosto. Não, comece limpando as janelas, os vidros. Ah, então cadê o produto? Cadê o limpa-vidro? Cadê? Então eu limpei as janelas. Limpei isso, limpei isso, limpei isso, limpei isso. Ó, limpei tudo. Comecei por lá e já terminei aqui. Está tudo limpo, lixo jogado, está tudo limpo. Tudo limpo. Agora, quem não sabe por onde começa, ou quem começa um pouquinho ali, mas começa, mas para, fica tudo só no começo. Ele diz, ele vira para a parede e diz, e faz uma oração. Não é hora de orar, meu irmão. É hora de agir. E tem gente orando no tempo errado. Não é hora de orar. Ezequias, eu estou aqui enviado por Jeová, e ele mandou você arrumar a tua casa. Deixa a outra parte, mandou arrumar a tua casa. E ele vira para a parede, e ele ora. Então, a quem Deus falou isso? Deus falou isso a um rei. E quem é esse rei? Vamos conhecer ele um pouco. Capítulo 18 de 2 Reis, coloque na tela. Capítulo 18 de 2 Reis. Vamos conhecer um pouco a quem Deus falou isso. 2 Reis 18. Coloca na tela. 2 Reis 18. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar quem? Ezequias. Ele é filho de Acás, rei de Judá. Então, ele é uma pessoa que começa a reinar. Versículo 2, vamos para o 2. Observe isso. Tinha quantos anos? 25 anos. Grava isso. Ele tem 25 anos quando começou a reinar. E reinou quantos anos? 29. Então, numa continha fácil de matemática. 25 mais 29 dá quantos anos? 54 anos. Então, ele tem 25 anos, ele começou a reinar com 25 anos. Foi entronizado, nomeado. O rei começou agora. E ele vai reinar 29 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Uma família bacana, uma mãe bacana. Muito bem. Agora, olha só. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Esse jovem de 25 anos, ele assume o trono e ele começa a fazer tudo direitinho. Começa a fazer tudo certo. Esse jovem é uma bênção. E Deus está gostando da vida dele, do jeito dele. Versículo 4, seguindo 4. Este tirou os altos, quebrou as estátuas, e debaixo dos bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamava Neustã. Versículo 5. No Senhor, olha isso, no Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que, depois dele, não houve seu semelhante entre os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezequias vira um caso de sucesso, chamado um case. Ele vira um exemplo. Ele vira
uma referência a Ezequias. Vira uma referência. Ele vira uma referência. Porque ele está fazendo tudo de forma correta. Versículo 6. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dia após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Versículo 7. Você pode ler comigo agora? Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria, e não o... A quem Deus manda arrumar a casa? A quem Deus manda arrumar a casa? Alguém que, teoricamente, é um exemplo, é um padrão. A quem Deus manda arrumar a casa? Deus não manda arrumar a casa a algum endemoniado. Deus não falou isso para o Nabal da vida. Deus fala isso, arruma a tua casa, para um homem que tem um histórico de aplauso, que o próprio Deus dá testemunho dele. Então, a primeira colocação que eu preciso fazer para mim, disso que estou falando para mim, arrumar a casa, não é para ele, não. É para cá também. Arrumar a casa é para todos nós. Deus não manda o profeta ir lá dizer para um estrupício para arrumar a casa. Não, Deus está falando com a fina flor, que Deus diz assim, antes dele não teve ninguém igual, e depois dele também não. Então, ele é um cara, ele é um modelo, e é para esse modelo que Deus diz, arruma a tua casa. É para ele, é para ele, é para ele. Deus está falando para ele. Talvez alguém, mas Deus não tinha um cara mais pancado para tu falar isso, não, mas eu estou falando para ele, porque eu estou estabelecendo um princípio para a minha igreja. Arruma a tua casa. Se preocupe. Gaste tempo para pensar nisso. Arrume a tua casa. Essa semana eu caí com o rosto no chão. Semana retrasada. Com a boca no pó. Porque estou participando no aconselhamento, envolvido, numa situação de um colega, que tem mais idade do que eu. Bem mais. Bem mais. Que é pastor presidente como eu. Que tem mais tempo de casado do que eu. Estou com 46, ele já está com 50 e caquerada. E que nessa altura do campeonato, num lapso, num descuido, escorregou numa banana. Nessa altura. Mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Aí eu fiquei pensando, Deus, o homem tem mais de 80 anos. Décadas pastoreando campos. E escorrega numa casca de banana com essa idade. Com esta idade. Aí você vai mergulhar, mas como assim? Como assim? A moça que trabalhava em casa. Um pouquinho de intimidade aqui, um pouquinho de intimidade ali, um pouquinho de intimidade lá. Até que água mole em pedra dura, tanto bate, até que fura. Até que um belo dia ela
fez parecido com a mulher de Potifar, fez o inverso. A de Potifar arrancou o casaco dele, né? De José. Ela, um belo dia qualquer, soltou. E ficou com a hora do Brasil para fora. 80 e poucos anos. Mas isso, eu estou pregando para mim. Será que vai servir para você? A gente diz assim, a casa está limpa. A casa está limpa. É porque é catarata que está. É catarata que tem. A casa está limpa. Aí você faz assim, ó. Eita. A casa está limpa. Eita. A casa está limpa. É porque a vista já está embaçada. A casa está limpa, é porque a vista já está embaçada. A vista está embaçada. A casa está limpa. Não está limpa, não. A casa está muito, muito suja. Se passar a mão, você descobre que não está limpa. Não está. Mas, olhando com os olhos embaçados, olhando com os olhos já turvos, está limpo, está limpo. Passe a mão no chão, para você ver se está limpo. Passe, e você vai descobrir que não está. Não está. Porque é uma coisa meio subjetiva, né? O que é uma panela limpa para uma, é uma panela suja para outra. Não é? É ou não é? É. A minha esposinha bate comigo, porque quando eu lavo os copos lá, ela diz, está sujo. Está sujo. Que mala, sem alça. Está sujo. Já lavei com a Dedê. Está suja. Olha lá. Olha aqui? As manchas ali. Caramba, que mala, sem alça. Está sujo. Limpo é um algo subjetivo, não é não? É subjetivo esse negócio de limpo. É subjetivo. Deus, irmãos, Deus está dizendo para a igreja algo muito sério. E por que estou pregando isso hoje? Porque estamos num momento da hora de Deus. Assim, Deus era com ele, ele se conduzia com prudência. E é para esse homem que Deus diz, arruma a tua casa. Arruma! Arruma! E o que ele faz quando ele escuta isso? Versículo de número 3. Olha o que ele faz. Olha o que ele faz quando ele escuta. Arruma a tua casa. Olha o que ele faz. Senhor, eu fiz o que é reto. Não, capítulo 23, perdoe. 23, 2 Reis 23. Olha o que ele vai fazer. Quando Deus fala com ele, arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Olha o que ele faz. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar. Olha, ele vai colocar agora alguns verbos, e todos no tempo passado. Ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e como de coração perfeito, fiz o que era reto. Grife esses dois verbos. O verbo andar no tempo passado e o verbo fazer também no tempo passado. Andei e fiz o que era reto. Senhor, ser servido, Senhor, te lembra, Senhor, se lembra que eu andei em verdade, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muito. Então, da mesma cor, andei, fiz e chorou. Ora, irmãos, com toda a franqueza, por favor, me ajude. Deus falou isso? Deus mandou ele contar um pouco da história? Deus perguntou a ele quanto tempo ele tinha de estrada? Não. Deus perguntou a ele o que ele tinha feito? Não.
Deus só disse para ele uma coisa simples: Ezequias, arruma a tua casa, só isso, só isso. E Ezequias vira para a parede, ele vai contar a história: eu andei, eu fiz, eu preguei. Em nome de Jesus. Deus não quer saber quantos hinos você cantou, Deus não quer saber quantas pregações você fez, Deus não quer saber quantos campos dirigiu. Deus não perguntou isso. Deus está tratando de um assunto agora. Agora, arruma a casa. Agora arruma a casa. Arruma agora. Deus não está mandando arrumar no passado, arruma agora. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Quando? Agora. Bota aí, vê que tem coisa fora do lugar. Arruma a tua casa. Andei, eu fiz e chorou muito. Deus, irmãos, a gente vai ficar repetindo isso. Escute uma coisa. Jesus purificou o templo 2 vezes. Jesus purificou o templo 2 vezes. Em 3 anos de ministério, Jesus purificou o templo 2 vezes. 2 vezes. A primeira vez, Jesus purificou o templo em João capítulo 2. No início do ministério dele. Coloca na tela, João capítulo 2. Coloque na tela, por favor, versículo 13 ao 20. Você vai ver uma referência, uma ligação entre esse texto e a purificação do Senhor. João, capítulo 2, versículo 13. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, e ovelhas, e pombos, e os cambiadores assentados. Aqui já tem uma primeira pergunta. Quando Jesus entra hoje aqui, o que ele acha? Ele achou aqui vendedores de bois, vendedores de ovelha, vendedores de pombo e cambiadores assentados. Uma negociação. O que Jesus acha quando chega aqui hoje? O que ele acha no teu coração? O que está te movendo estar hoje aqui? Essa turma toda estava movida por interesses particulares. O que te moveu hoje vir aqui? Versículo 15. E tendo feito um azorrague, irmão, Jesus não deu trela. Ele fez um azorrague, um chicote de cordéis, e lançou fora todos do templo, bem como bois, ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Você consegue imaginar aquele personagem calmo, sereno? Você consegue imaginar essa cena de Jesus? Pena que ninguém filmou, né? Você consegue imaginar? Alguém diz assim: ih, está endemoniado. E o cara pirou, surtou. Consegue imaginar? Ele entrou, olhou, o coração dele entrou numa revolta. Olhou para o pai: não é isso, pai. Fez um chicote e saiu alucinado, derrubando tudo, quebrando. Ai, irmãos, por que ninguém filmou isso? Isso ia ser demais. Versículo 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai uma casa de interesses, de negociatas. Agora, vendas aqui é muito amplo. É venda de interesse, é venda de imagem. É muito grande isso. Não faça da casa do meu pai uma casa de negociatas assim. Versículo 17. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Versículo 18. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostras para fazer isso? Versículo 19. Respondeu Jesus e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Versículo 20 agora. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo. Sabe qual é a percepção daqueles religiosos? É quanto tempo levou para aquele templo ficar de pé. Aqueles religiosos, para eles, o que valia mais não era a santidade daquele local, era o tempo que aquele local levou para ser construído. 46 anos. Você percebe que é a mesma resposta de Ezequias, quando Deus diz:
arruma a casa. Ele diz: Senhor, eu andei, eu fiz, eu tenho estado aqui esse tempo todo. Você sabe quanto tempo, quando Ezequias fica doente, quanto tempo ele tem de governo? 14 anos. Ele assumiu com 25, agora ele está com 39 anos. A idade dele é um garoto de 39 anos. É um rei. Ele tem 14 anos de governo. E eu diria que 14 anos de sucesso. E Deus disse para ele: arruma a tua casa. Você vai morrer. Aí ele vira para a parede, chora, ora, conta. E diz: tá bom, Isaías, volta! E diz para ele: eu dou mais 15 anos para ele. Então, 39 anos que ele tem de idade, com mais 15, ele morre com 54. E nesses 15 anos que ele tem pela frente, ele vai ser pai de um filho chamado Manassés, que a Bíblia apresenta como o pior rei que Israel já conheceu. Eu quero só que você leia isso para voltar aqui para a palavra. Capítulo 21 de 2 Reis, só os primeiros versículos. Olha o que vai acontecer. Capítulo 21 de 2 Reis. Olha só isso, o que vai acontecer? 2 Reis 21. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. O pai reinou quantos anos? Você está ali, foi embora? Lembrou não? 20. O pai reinou 29. 14 anos ele fez tudo certo. Tudo certo. Tudo certo. Os 15 anos depois que ele recebeu de Deus, já não foi tão bacana. O filho dele começa com 12 anos, ele começa com 25. E o filho dele vai reinar 55 anos. 55 anos. Versículo 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Versículo 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante dos exércitos dos céus, astrologia, e os serviu, e edificou altares na casa do Senhor. Ou seja, ele trouxe a feitiçaria para a casa do Senhor. Deus disse a Ezequias: arruma a casa. E ele trouxe para a casa do Senhor, para o palácio e para o templo, de que o Senhor tinha dito em Jerusalém: porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, astrologia, e em ambos os átrios da casa do Senhor. Isso aí é signo do zodíaco. Qual o teu signo? Voltando para cá. Qual o teu signo, Beth? Hã? Olha, Beth. Também edificou altares a todo o exército dos céus, e em ambos os átrios da casa do Senhor. Versículo 6. 6. E até fez, olha só isso, irmãos. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, cartomancia, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Versículo 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão. Irmãos, ele trouxe uma entidade demoníaca para a casa de Deus. Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Versículo 8. E mais não farei mover o meu pé. Esse homem, ele é resultado de uma palavra que Deus disse: arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Eu disse para você hoje que Jesus, quando começa o ministério dele, 3 anos, ele inicia purificando o templo, e ele faz isso 2 vezes. Ele purifica no início do ministério, João capítulo 2, e ele purifica no final do ministério.
em Mateus capítulo 21. Coloca na tela, Mateus capítulo 21, versículo 12. Jesus se purificou 2 vezes. Mateus 21, 12 e em diante. Entrou Jesus no templo de Deus. Isso agora aqui é no final do ministério, 3 anos depois. Ele fez isso lá no começo. E ele vai fazer agora no final. E entrou Jesus no templo de Deus. E você pode ler para mim? E todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam. Mas ele não já tinha feito isso? Ele não já tinha purificado? Há 3 anos atrás. Há 3 anos atrás. Novamente teve que fazer. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque arrumar a casa não é o dia que nós aceitamos Jesus. Arrumar a casa é todo dia. Diga assim: hoje é dia de arrumar a casa. Arrumar a casa é todo dia. A minha preocupação é que tem gente esquecendo disso. Arrumar a casa é todo dia. Todo dia você forra a tua cama. Todo dia você limpa a tua louça. Você já pensou se você parasse de lavar a louça? Você já pensou se você parasse de limpar o fogão com aquela coisinha chamada desengordurante? Você já pensou? Você já pensou como é que isso estava? Então, arrumar a casa é todo dia. Por isso que dizem que dona de casa não para, né? É por isso que diz, né? Não para, né? Porque fez o almoço, acabou o almoço, é a limpeza. Fez o café, acabou o café, é a limpeza. Fez o café da manhã, é a limpeza. É a limpeza, é a limpeza. Diga assim: todo dia. Agora pega isso e traga para a tua vida espiritual. Traga para a tua vida espiritual. É todo dia. 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 Revendo pensamentos. Tem pensamento que eu tenho que tirar. Tem desejos que eu tenho que tirar. Tem ideias que eu tenho que tirar. É todo dia, 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 é todo dia. Já viu aquela coisinha que entra em nós, aqueles refrões daquelas musiquinhas do mundo, que de repente entra, fica na tua cabeça, você fica. É todo dia, é todo dia, é todo dia. É todo dia, entra aqueles refrãozinhos, e agora com essa tal de TikTok, a gente vê, sai. É todo dia, 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 tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, 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 nisso pensai. Deixa eu confessar um pecado. Tinha um programa na televisão, hoje eu nem mais vejo TV aberta. Tinha um programa lá de domingo à noite. E tinha um personagem que falava assim: cala a boca, Magda. Tu acredita que eu gostava desse programa? Aí alguém fala: cala a boca, Magda. Eu comecei a falar isso para todo mundo. Até o dia que eu estou domingo à noite no sofá esparramado, vendo lá o Cacantibes, a Magna, com aquelas besterol dela, e eu rindo. O Espírito Santo entrou e falou, minha esposa ia ficar virada e ia para o quarto. Está vendo? Defendi. Ela se trancava no quarto, porque eu ficava chupando as minhas frutinhas e dando gargalhada para desopilar. A Magna era burrinha, né? Um dia, sozinho, no sofá da sala, esparramado, o Espírito Santo falou assim: você está gostando? Eu achei que era ela, porque a voz foi audível. Eu olhei para ela, ela não está. Levantei do sofá, fui na porta do quarto, a porta está fechada. Eu falei: opa, não foi ela. Não foi ela.
Ah, claro, você está gostando? Irmãos, foi claro. Falei, meu Deus. Botei o ouvido, ela está na cama. Eu falei, não foi ela. Só mora nós dois em casa, todo mundo casou. Eu falei, Deus, quem falou? E lá está o Cacantibes lá. Aí eu desliguei e falei, Deus, quem falou comigo? Comecei a dar um tremor, foi o Senhor que falou comigo. Ela não viu, ela não sabe, mas Deus viu. Eu caí de joelhos. Deus, eu te peço perdão. Foi a última vez que eu dei ibope para esse programa. Foi a última vez. Eu não vou mais ver essa miséria. Eu, sem perceber, já estava naquela, brincando. Cala a boca, Magda. Para homem e para mulher, falar uma besteira. Ó, Magda, ó, Magda. Aquilo vai entrando na veia, vai entrando na veia. Você não percebe que aquilo vai entrando em você, aquele trejeito, aquele comportamento, aquela coisinha, vai entrando. Então, arrumar a casa, diga comigo assim, é todo dia. Agora eu tenho uma notícia pior para te dar, diga assim, todo dia, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Porque sem perceber, tu solta uma palavra que no começo você mesmo se assusta. Eita, eu nem falo isso, mas falei. Mas você relativiza e fala novamente. E daqui a pouco aquilo está contigo. Os valores absolutos deixam de ser absoluto. Daqui a pouco a gente vai deixando. Aí, quando a casa está arrumada e se perde coisa, a gente bota a culpa em alguém. Lucas 15, versículo 8. A mulher tem 10 dracmas e perdeu uma dracma. Quem é culpado dessa dracma? Arranja alguém para botar a culpa na dracma perdida. Arranja alguém. Quem é culpado da dracma perdida? Quem é culpado? Quem é culpado? Mas diz a Bíblia em Lucas 15, que ela não botou culpa em ninguém. Ela tomou algumas decisões. A primeira decisão foi pegar uma vassoura, acender uma lâmpada dentro de casa. Deus hoje manda dizer para Jaime, estou pregando para mim, Jaime, arranje uma vassoura e acende a lâmpada. Arranje uma vassoura e acende a lâmpada. O que é vassoura, pastor? É o critério de seleção. Vassoura é critério de seleção. Tem critério muito frouxo. Tem critério muito frouxo. Tem critério que está... Irmãos, não pode ser vassoura de pelo, não. Tem que ser de piaçava da casca grossa. Porque vassoura de pelo dá até carinho. Dá até carinho. É carinho. A gente até gosta, faz cosquinha. Ai. Não, é piaçava para sair arrancando tudo. É ancinho, aquele ancinho de ferro assim, ó. Ela pega uma vassoura, ela acende uma lamparina e ela procura, vai até achar. Dá trabalho arrumar, mas vale a pena, porque depois de arrumado, a gente acha que perdeu. A gente traz de volta o que perdeu. E depois de arrumado, aí é só celebrar a festa de Deus. Nesta manhã, Deus te trouxe aqui para dar para você essa palavra. Põe em ordem a casa. Põe em ordem. Diga a Deus, eu vou colocar em ordem. Deus, eu vou começar. Pastor, estabeleça horários de oração, horários de palavra, horários de comunhão, horários de falar com Deus. Põe em ordem. Faz uma lista. Você já leu a Bíblia toda na tua vida? Não leu ainda. Não leu ainda. Não leu ainda. Põe em ordem a tua casa. Diga, Deus, eu vou estabelecer aqui. A gente não tem tempo para tudo. A gente agenda cinema, agenda shopping. A gente agenda tudo. E só não agenda a arrumação da vida com Deus. Aí porque a gente não bota em ordem, a coisa sai do ordem. E quando a coisa fica fora do lugar, irmãos, aí a bagunça é total. Deus hoje trouxe você hoje aqui para dizer para você que Deus mandou um homem
que tem 14 anos, tudo direitinho. Um homem, o próprio Deus dá testemunho dele. Esse é o rei que não teve antes e não teve depois. Mas Deus diz: arruma a casa. Arruma a casa. Bota as coisas todas no lugar. Fidelidade, amor, compaixão, perdão. Vá botando as coisas no lugar. Faça isso hoje. Pastor, todo dia. Aí você faz hoje e amanhã faz novamente. E depois faz novamente. E depois faz novamente. É tempo de não virar a cara para a parede. A gente não gosta disso. Tem aquelas sogras que são cri-cri e que arranja briga com a nora. É quando a sogra chega e faz assim na mesa da... Isso dá até briga. Aquela serpente jararaca. Mas sabe, irmão, que às vezes quem faz isso não é a sogra, não. É o Espírito de Deus. Ele chega na minha vida e faz assim. Ô, Jaime, olha como é que ficou a minha mão. Aí eu tenho 2 caminhos. Me ajude a melhorar. Me ajude a limpar. O outro caminho é virar a cara para a parede. A minha pergunta nessa manhã é: qual a tua posição? Você vai virar para a parede? Você vai dizer: Senhor, me ajude. Eu quero arrumar. Posso ouvir um amém?